pessoal! Hoje o nosso vídeo tem dois temas, por isso preste bastante atenção. Primeira pergunta que vamos responder é: como o homem surgiu? Nossa sociedade, que tem uma forte raiz judaico-cristã, explica que Deus teria criado tudo o que existe. É a primeira história narrada na Bíblia que está no livro do Gênesis. Por essa explicação, o homem teria sido feito por Deus, e o primeiro homem seria Adão e a primeira mulher Eva. Na verdade, quase todas as culturas têm uma explicação para a origem do homem. Para os Iorubás, o homem seria uma criação de Olodumare, e há uma história chinesa que conta que o homem teria descendido de um enorme gigante. Essas explicações têm em comum duas coisas: a existência de um ser sobrenatural que criou tudo e a perfeição da criação, que nunca teria mudado. Por isso são chamadas de criacionismo. Elas também não podem ser comprovadas, pois são baseadas na fé. Por outro lado, a ciência tem uma explicação para a origem do homem, baseada em estudos, fontes históricas, fósseis e datações. E é aí que entra um importante personagem. Charles Darwin passou anos da sua vida tentando entender a diversidade dos seres vivos, e ele chegou a uma teoria. Os seres vivos, de forma bem lenta, de geração em geração, iam se adaptando às mudanças do ambiente. Assim, os animais, plantas e tudo que há vivo tem um ancestral, e não foram feitos do jeito que são hoje. Não entendeu nada? Vamos a um exemplo então. Há milhares de anos havia animais de variados tamanhos de pescoço. Um animal com um pescoço maior conseguia alcançar as folhas mais altas das árvores. Por se alimentar mais, esse animal viveu mais e teve mais descendentes. Com o passar dos anos, cada geração tinha um pescoço um pouquinho maior, pois essa característica, ter o pescoço grande, ajudava na sobrevivência ao ambiente. Hoje nós conhecemos os descendentes desse animal como girafa. As características que mais permitiam a adaptação ao ambiente, seja para proteção ou para ataque, acabavam prevalecendo nos descendentes, ou seja, os seres vivos estão em constante processo de evolução, de acordo com o ambiente, do mais simples ao mais complexo. Por isso, essa teoria chama evolucionismo. E o homem, como ser vivo, também evoluiu. Temos um ancestral comum aos primatas, mas atenção, o homem não veio do macaco, mas de um ancestral comum, que não é nem o homem nem o macaco atual. A evolução humana envolve tanto mudanças físicas como o aumento do cérebro, a articulação das mãos, a postura ereta, quanto mudanças culturais, como o domínio do fogo, a agricultura e o nomadismo. Lembra disso? Já foi tema aqui. Vamos relembrar? E esse período é chamado de pré-história e dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Mas um nome como esse, que não mostra o tanto que o ser humano criou e modificou e evoluiu. O ideal seria então chamar esse período de Era Ágrafa, que vem da ideia de falta de grafia, porque o homem deixou vários vestígios, como fósseis, utensílios, armas, mas nada escrito. Foi um período, então, em que não há fontes escritas, mas há história. Vamos conhecer rapidinho esse período? Durante o Paleolítico, o ser humano sobrevivia através da caça e da coleta. Por isso, ele precisava viajar, andar em busca de alimento e abrigo. Ele era, então, nômade, e essa é a característica principal desse período. O domínio do fogo, atenção, o homem não criou o fogo, ele apenas dominou as técnicas de produzir o fogo. Trouxe enormes mudanças, como o cozimento dos alimentos, a defesa contra animais e a luz noturna. Tudo isso está representado em pinturas feitas com tintas naturais, como sangue e restos de plantas, que estão também em algumas cavernas em que o homem se abrigava, e são chamadas de pinturas rupestres. Ao observar a natureza, o ser humano compreendeu o processo de nascimento das plantas, e isso foi uma enorme revolução,
que ganhou o nome de Revolução Agrícola, também chamada de Revolução Neolítica, e inaugurou um novo período, que é o Neolítico. Mas para a prática da agricultura, era preciso água e solo fértil. Dessa forma, as comunidades humanas passam a construir suas habitações. Era preciso também armazenar os alimentos colhidos, então desenvolve-se a cerâmica. Além de mais oferta de matéria-prima, como o algodão e a lã, aparece também a tecelagem. Repare que o ser humano não para de caçar e colher. Com a maior oferta de alimentos, cresce a comunidade humana, já que as pessoas estavam melhor nutridas, viviam mais e sobreviviam mais também. A prática agrícola também favoreceu o surgimento da domesticação de animais e o desenvolvimento de novas raças criadas pelo homem. Essas mudanças tiveram impacto no meio ambiente, mudando paisagens, acabando e criando com novas espécies de animais e plantas. Relembrou o período da pré-história? Agora você consegue fazer as atividades da semana 3 do PET 2.